Olá, queridos irmãos, graça e paz. É uma grande alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês nessa manhã, hoje de quarta-feira. Eu gostaria de orar um pouco e fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quem é você? Sim, você. Quem é você? Você pode responder para você mesmo quem é você? Mas antes eu quero orar. Amém? Pai de amor, o meu coração se enche de júbilo, de gratidão, de louvor, de adoração por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Obrigado, meu Pai, por mais essa manhã. O meu coração transborda porque o Senhor, Pai, nas buscas que nós empreendemos a Ti através de um relacionamento, nós somos tocados pelo poder do Teu Santo Espírito. Obrigado, meu Pai, por sempre estar trazendo força, bom ânimo, capacidade, vigor para a gente permanecer e não olhar para trás. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, que os nossos olhos se voltem para Ti, que seja gerado em cada um de nós, ó Deus, em especial que está ouvindo agora, que nós jamais perdamos, ó Deus, o prazer e a alegria de buscar a Tua santa e maravilhosa presença. A Tua presença, meu Pai, ela é a coisa mais importante que um filho Teu poderia ter. Mas eu entendo que tem faltado esse desejo, essa vontade na vida de muitos de nós de querermos estar contigo. Mas eu oro, Pai, porque afinal de contas é o Senhor que faz tudo. Então faça com que a alegria, a vontade, a disposição de buscar a Tua presença, ela seja restaurada em cada um de nós. Eu oro, meu Pai, porque eu sei que nós dependemos da Tua bondade, do Teu favor, ó Deus, para a gente permanecer. Que o Teu doce Espírito possa nos direcionar a sempre fazer as escolhas certas. E que a gente escolha, meu Pai, ir em direção a Ti, em direção ao Teu propósito. Eu quero glorificar o Teu nome, Pai, por cada vida da El Chamar, por cada irmão, por cada irmã, por cada visitante que tem entrado ali. Obrigado, meu Pai. Senhor, ontem nós tivemos um tempo tão poderoso. Senhor, assim como ali em uma daquelas pragas no Egito, as pragas das trevas, elas eram tão densas que podiam ser sentidas, até apalpadas. Ontem foi esse sentimento que eu tive, meu Pai. O Senhor se manifestou de uma forma tão poderosa que eu saí completamente e fiquei completamente satisfeito. Não tem nada melhor do que a Tua presença. A gente busca bênçãos, a gente busca sonhos, a gente busca realizações pessoais, mas nada se compara, meu Pai, com a Tua presença. Quando a Tua presença ela se manifesta, meu Pai, a gente se satisfaz e ela se dá todas as vezes que o Senhor encontra um coração cheio desse desejo, meu Pai, de senti-lo, de ter a Tua presença. Pai, que o Senhor abençoe os nossos cultos, que o Senhor se manifesta, isso é um fato, mas quando eu e os meus irmãos, a gente
nós formos cultuar a Ti, que a gente vá, meu Pai, com a disposição certa, que a gente vá, ó Deus, com o coração completamente aberto, meu Pai, para entregar ao Senhor as nossas ofertas de louvores, mas também, ó Pai, que a gente esteja na expectativa de receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu sei que o Senhor tem muito mais, porque o Senhor é um Deus de renovo, o Senhor é um Deus que não é um Deus antiquado, não é um Deus antigo, não ficou, ó Deus, guardado lá na antiguidade e hoje é apenas uma memória. Não, o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus atuante, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus, ó Pai querido e amado, que se manifesta hoje da mesma forma que o Senhor se manifestou no passado, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Mas a maior maravilha, meu Pai, que a gente pode ter é a Tua doce e santa presença. E que a gente anseie por ela, que a gente busque ela com a mesma intensidade que a corça anseia pelas águas, em nome de Jesus. Oh Pai querido e amado, quantos irmãos eles têm sonhos, eles têm propósito, quantos irmãos estão com pendência na justiça. Eu mesmo conheço pelo menos uns 5, ó Deus, que têm demanda na justiça e as portas parecem que estão fechadas, que não se abrem, mas nós cremos na Tua palavra e nela nós descansamos, porque a Tua palavra diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas nós estamos aqui, ó Deus, e eu estou aqui pedindo ao Senhor que o Senhor advogue a causa de cada um de nós, ó Pai. Eu mesmo sou um daqueles que tem demanda na justiça, meu Pai. Que o Senhor advogue as nossas causas, que o Senhor nos defenda, que o Senhor, Pai, olhe hoje para a Tua palavra quando ela diz que a esperança tardia enfraquece o coração, e que o Senhor possa manifestar, ó Deus, a Tua graça nos favorecendo, Pai, nessas demandas, para que o nosso coração não adoeça, não se abata, não desanime, no nome de Jesus Cristo. Mas, independente do tempo, que os nossos olhos estejam em Ti, meu Pai, porque se eles estiverem em Ti, e somente em Ti, meu Pai, a gente estará satisfeito, a gente estará como o apóstolo Paulo esteve, contente em toda e qualquer situação. Quantos irmãos, ó Pai, têm demandas em relação à vida física, passando por problemas emocionais, que o Senhor os visite agora, que o Senhor os restaure agora, que o Senhor os cure agora, que o Senhor leve o Teu alívio agora a cada um daqueles que tem orado por uma cura, meu Pai, seja própria ou de um ente querido ou de um amigo, que o Senhor possa se compadecer, ó Deus, e ouvir a oração desses que clamam a Ti de dia e de noite, e liberar aí do Teu trono a bênção necessária, meu Pai, que é a cura tão desejada. Quantos irmãos têm orado pela vida financeira, meu Pai, que estão vivendo um drama, que estão, ó Deus, com falta, tem a comida diária, tem a vestimenta, tem o teto, mas vive apreensivo, ansioso, porque, na verdade, ó Deus, há uma dificuldade nessa área. Que o Senhor possa surpreender a todos, que o Senhor dê promoções àqueles que trabalham, que o Senhor abra portas, ó Deus, de novos clientes àqueles que têm negócio próprio, que o Senhor faça com que negócios grandiosos sejam realizados, ó meu Pai, para aqueles que são comissionados, que o Senhor visite a todos e que a gente possa ser alvos Teus, das Tuas riquezas, que a gente possa ser contemplado com as riquezas do reino e que a Tua palavra se cumpra quando diz que o Senhor tiraria, meu Pai, do injusto e daria ao justo. Que o Senhor faça isso nesses dias, que o Senhor nos dê sabedoria nas administrações, que o Senhor possa
nos revestir, ó meu Pai, da sabedoria que foi derramada sobre a vida de Salomão, sobre a vida de Bezalel, para algo específico, mas que o Senhor nos dê sabedoria para a gente lidar com absolutamente tudo que a gente está envolvido aqui na terra. Ah, meu Pai, contemple os meus irmãos e a nós mesmos, ó Pai, com bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Abençoe as nossas famílias, os nossos filhos, que haja conversão, que o Teu poder, ó Deus, venha se revelar através de milagres e maravilhas na vida daqueles, ó meu Pai, que são alvos das nossas orações, mas ainda estão endurecidos para o Senhor. Quantas pessoas, ó meu Pai, na antiguidade se voltaram para o Senhor depois de verem e de provarem sinais e maravilhas e prodígios nas suas vidas e na vida de outros. Que o Senhor, Pai, nos cerque de milagres grandiosos e poderosos, ó meu Pai, para que aqueles que estão ao nosso redor reconheçam que foi o Senhor que fez, que nós, por nós mesmos, não teríamos a mínima condição de viver aqueles milagres. Ah, meu Pai, que através de milagres e maravilhas, os nossos familiares, os nossos amigos, eles se voltem para o Senhor. Eu quero abençoar toda a igreja El Shammah, a liderança. Fortaleça, meu Pai, os nossos líderes. Fortaleça cada um deles, renove as forças, que eles olhem para o autor e consumador da sua fé, que eles reconheçam, meu Pai, que não são eles que fazem, mas é o Senhor que faz através da vida de cada um deles. No nome de Jesus, enche eles, ó meu Pai, de vigor, enche eles de paixão, enche eles de fervor, para que nunca falte, meu Pai, o óleo na vida deles. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha trazer, ó Deus, coisas grandes em cada uma das nossas células. Eu abençoo os discipuladores, os pastores, os líderes em treinamento, cada um deles, ó meu Pai. Eu quero profetizar um novo tempo na vida dos meus irmãos. Ah, meu Deus amado e meu Deus querido, eu quero abençoar de uma forma específica esse celulão. Espírito de Deus, vai agora e toca e convence aqueles irmãos da El Shammah que não estão em célula nenhuma, meu Pai. Que eles estejam conosco nesse dia 19, ó meu Pai, e que a gente possa se deleitar na comunhão, na edificação. Meu Deus, que o Senhor traga visitantes, que o Senhor nos levante, meu Pai, e apenas abra a boca para convidar, e assim a gente estará cumprindo o ID. Nós nos apegamos à Tua palavra, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela é fiel e verdadeira. Aliás, o Senhor faz muito além daquilo que está escrito na Tua palavra, porque o Senhor mesmo testifica que se fosse para contar todos os milagres, todos os feitos que aconteceu ao longo da história, o mundo inteiro não seria capaz de comportar a quantidade de livros escritos através de milagres e maravilhas. Meu Pai, eu oro para que as nossas células sejam células, sabe, atrativas, células cheias de poder, cheias da Tua presença. Nós não queremos, ó meu Pai, ser religiosos. Nós não queremos, ó meu Pai, ser frios. Não, nós queremos ser, meu Pai, como aqueles que se incendeiam com a Tua presença, que não se contém com a Tua presença e grita, e ri, e pula, e dá glória a Deus e aleluia. Faz as nossas células, ó meu Pai, como um imã, que atraia a atenção de pessoas que precisam ter as suas vidas transformadas. Eu oro, meu Pai, pela igreja de Jundiaí. Eu oro, meu Pai, por Paulinha. Eu oro por Juazeiro do Norte.
Eu profetizo vidas fluindo nesses lugares e o Senhor, de repente, fazendo com que haja um ajuntamento ali e através, ó meu Pai, de uma vida que se dispôs a dizer, eis-me aqui, que o Senhor comece ali uma grande obra. Eu oro, meu Pai, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Eu oro porque eu sei que os teus ouvidos estão abertos, as tuas mãos estão estendidas e o Senhor tem propósito para realizar na terra, salvando toda a humanidade. Ainda que o homem ele tem poder para fazer as suas escolhas, mas a tua vontade é que todos os homens sejam salvos. Então, nos capacita, meu Pai, a ser facilitadores. Nos capacita, meu Pai, a ser um canal aonde nós estivermos, ó meu Pai. Eu oro porque eu sei, ó Deus, que as nossas orações, elas podem muito em sua eficácia. Prepara pessoas ali em Paulínia para estarem com Léo e a Jéssica. Prepara pessoas ali em Juazeiro para estarem com Heron e Amanda. Prepara mais pessoas ali, ó Deus, em Jundiaí, para estarem, ó meu Pai, com Gilmar, a Rose, o Cris, a Débora e os demais irmãos. Prepara pessoas, ó meu Pai, e nos dá recursos. Abre as portas, ó meu Pai. Eu oro porque eu sei que o Senhor é uma fonte inesgotável de provisão, de poder, de glória. Ah, meu Deus, eu abençoo de uma forma especial essa pessoa que me ouve nessa manhã. Eu quero profetizar no nome de Jesus que neste momento o Senhor está colhendo agora os pedidos desses meus amados irmãos e está enviando aí do teu trono já a provisão para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Eu comecei esse tempo fazendo uma pergunta: quem é você? Sabe, às vezes a gente perde a nossa identidade. Muitas vezes, muitas pessoas têm perdido a identidade de quem ela é. Eu quero dizer para você, queridos, que você não é um erro, sabe? Você não é um acidente, não. Você não foi algo que aconteceu só por acontecer. Você veio nesse tempo, você veio nessa geração, porque nessa geração Deus quer te usar. Você apenas será usado por Ele, porque quem de fato faz todas as coisas é Ele. Mas é fundamental eu saber, eu ter consciência de quem eu sou nele. E uma vez que eu tiver essa consciência, eu serei constante. Eu serei como uma árvore que tem as suas raízes bem firmadas, sabe? Você não é alguém que é inútil, não. Deus não nos chamou para nós sermos inúteis, apenas para a gente ficar ouvindo, não. Deus nos chamou para algo grande, para algo muito maior do que você imagina, sabe? Você não é alguém que foi rejeitado por Deus, pelo contrário, você foi desejado por Ele, você foi gerado por Ele. Ele te quer bem. Eu não me canso de dizer isso, que Ele te quer bem, que você é a menina dos olhos dEle. Ele zela por você, Ele preserva você. E faz parte da vida a gente ter, sabe, os altos e baixos. Mas se tem algo que a gente não pode se conformar, é quando a gente está embaixo. Seja através de desânimo, seja através de dificuldade, não se conforme. Deus, Ele quer te tirar do vale e colocar nos montes. Acredite nisso, sabe? Muitas vezes o diabo lança mentira e muitas pessoas acreditam nessas mentiras, dizendo, muitas vezes, nos nossos ouvidos, o diabo diz nos nossos ouvidos que a gente é um zero à esquerda, que a gente é inútil, que a gente é um erro, que a gente foi um acidente, que a gente caiu aqui de paraquedas. Não,
Isso são mentiras pontuais do diabo para nos paralisar. Eu quero que você entenda que você é uma pessoa especial para Deus. Você é uma pessoa muito querida por Deus. Acredite nisso, meu irmão. Você é uma pessoa muito especial. Você, olha, é tão especial que você foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Você lembra o que diz Gênesis 1:27? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Deus, ele te criou a imagem dele, a semelhança dele. Isso significa o quê? Que você é uma pessoa especial. Senão, ele não te criaria a sua imagem e a sua semelhança. Você é obra de Deus, meu amado irmão. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele queria que você se parecesse com Ele. Ele se valoriza e Ele valorizou você, criando você a sua imagem e a sua semelhança. Então, não aceite as mentiras que são lançadas nos seus ouvidos pelo inimigo e muitas vezes por pessoas que ninguém liga para você, que ninguém valoriza você, que ninguém reconhece você. Isso são mentiras sutis para te abater, para você ficar no meio do caminho, mas não aceite isso. Olhe para aquilo que ele diz a seu respeito. E ele diz que você é mais do que vencedor. Ele diz que você é filho amado. A Bíblia diz que você, olha só, foi criado de uma maneira muito especial. Olha o que diz o Salmo 139:14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Olha só, o salmista, ele reconhecia que Deus o formou de uma maneira maravilhosa. E você também, sabe, os seus olhos, a sua face, sabe, o seu corpo foi criado e foi gerado de uma maneira maravilhosa. Comece a se valorizar. Não olhe para os outros para valorizar você. Olhe para aquele que te valoriza. E o Senhor, ele te valoriza. Você é alguém muito amado por Deus. Lá em 1 João 4:10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Em que Ele nos amou. O amor consiste, queridos, pelo fato dele ter nos amado primeiro. Sabe, o fato de nós amarmos a Ele é apenas um respingo daquilo que Ele manifesta nas nossas vidas através do seu amor. Sabe, Deus, ele nos amou de uma maneira tal e Ele provou o amor dele para conosco. Então, nunca duvide que você é amado. Nunca duvide que Ele te quer bem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Você é alguém que não oculto aos olhos do Senhor. Você é conhecido por Deus. Você não é nenhum estranho para Ele. Ele te conhece minimamente, nos mínimos detalhes. O Salmo 139, do 1 ao 3, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sabe, você não é alguém que Deus não te conhece, não. Ele te conhece.
Ele diz isso aqui na palavra dele, a palavra dele é fiel e verdadeira. Ele conhece absolutamente todos os seus caminhos. O que você está fazendo agora? Eu não sei, mas ele sabe absolutamente tudo a teu respeito. Isso significa o quê? Significa que você é alguém conhecido por ele, não é alguém anônimo. Sabe, a gente ouve falar de pessoas, mas elas para nós são anônimas. Nós não a conhecemos apenas de ouvir falar, mas Deus, ele nos conhece de conosco andar e não de ouvir falar. Ele esquadrinha os seus pensamentos. E não há lugar nenhum que a gente possa se refugiar dele, fugir dele. Não há. A gente pode subir, a gente pode descer, ele sempre vai estar conosco. E você foi criado, e eu também, para um propósito. O Salmo 138:8 diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então, vem cá. Não fuja do propósito de Deus. Ninguém consegue fugir do propósito dele. Absolutamente ninguém. E eu queria dar um exemplo apenas de alguém que tentou fugir. Jonas. Você se lembra bem de Jonas? Um homem que recebeu uma missão de Deus, porque o amor de Deus para com a humanidade é tão extraordinário e extravagante, que ele não mede esforços para alcançar esse povo amado. Mas veja bem, como é que ele alcança? É através de pessoas como eu e você, pessoas que decidam falar, pessoas que decidam ir, pessoas que decidam apenas mandar uma mensagem, liberar um versículo, contar um testemunho. E Deus vai, por não ter internet naquela época, por não ter redes sociais naquela época, ele pega esse homem chamado Jonas e fala: Jonas, vai para aquela cidade. E aí Jonas, o que é que ele faz? Ele foge do propósito. E a Bíblia diz: para onde fugirei da tua face? Não tem como, meu irmão e minha irmã. E aí ele pega aquele barco, aquele navio, ele vai para uma outra cidade nada a ver, fora do propósito de Deus, e lá naquele mar aberto acontece algo que não aconteceria se Jonas não tivesse fugido do propósito de Deus. Uma tempestade, o mar se agita. O mar, sabe, ele fica daquela maneira que eu creio você agora está imaginando. Imagine aquela tempestade ali, aquele navio sendo balançado de um lado para outro, quase virando. As pessoas ficam desesperadas, começam a jogar as cargas, os mantimentos, as vestimentas, absolutamente tudo, achando que ia resolver. Sabe, as coisas só se resolvem, a bonança só acontece quando a gente se volta para o propósito de Deus. E aí você conhece a história, é descoberto o motivo daquele caos ali naquele mar. Jonas é lançado nas águas, um grande peixe, mas olha que coisa sobrenatural, é a bondade de Deus, porque Deus ele não quer que ninguém fique fora do propósito dele. Então, ele cria a tempestade, mas ele mesmo dá o escape. De repente, quando ele é lançado naquele mar, tem um peixe lá. O peixe não sabia de absolutamente nada, com a boca aberta. Provavelmente, a língua para fora, como um amortecedor para que Jonas não se machucasse e não quebrasse nenhum osso. E aí ele é engolido e ali ele fica, sabe, entrelaçado nas tripas, digamos assim, daquele grande peixe. E lá, quando ele está no ventre, ele se lembra que ele fugiu do propósito de Deus. E aí o que ele faz? Ele pede perdão para o Senhor. E o Senhor pega aquele peixe, porque absolutamente tudo
está sujeito ao senhorio, à vontade do nosso Deus. Ele pega aquele peixe e manda o peixe ir lá para a beira da praia. E quando o peixe chega lá, o peixe tem um ataque de ânsia, de enjoo, e aí ele vomita Jonas. E aí Jonas vai para aquela cidade, e aí Jonas prega àquele povo, e aquele povo se arrepende, aquele povo se quebranta, e aí aquela cidade é salva, porque alguém foi levar uma mensagem de vida. Mas antes de ir, ele fugiu do propósito. Ei, Deus, ele quer cumprir o propósito dele na sua vida. Só há descanso no Senhor. Não se iluda achando, você deixando de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ter mais descanso, você vai ter mais tempo. Isso é perda de tempo. Isso é se cansar muito mais. Porque o maior prazer, nós sabemos que a princípio Jonas, ele reclamou, ele falou, por isso, Senhor, que eu não queria ir para Nínive, porque o Senhor me mandou para lá dizer que ela seria destruída, mas eu conheço a tua bondade e o Senhor salvou a cidade, e agora como eu fico? O eu ainda estava dominando aquele homem, mas é possível, a Bíblia não conta, pelo menos eu não lembro disso, que depois ele refletiu, e ele teve prazer, e ele descansou. Provavelmente ele conversou com um ou com outro amigos dele. Olha só, sabe, eu fugi do propósito de Deus, mas quando eu fui lá, a cidade toda, provavelmente ele contou isso para alguém. Você sabe o que é isso? A cidade toda se quebrantou diante de Deus, foi salva. Sabe, queridos, se você cumprir o propósito de Deus, e pelo menos uma vida se achegar a Deus, já valeu a pena. Então não fuja. Você é aquele que Deus chamou para um propósito. Você é esse. Quem sou eu, pastor? Você é aquele que Deus conta com você. Você é aquele que Deus separou para um propósito, para uma obra. Ele conta com você. Eu queria deixar essa pequena reflexão para você, meu irmão e minha irmã. Espero que você desfrute do resultado do seu esforço e da sua dedicação a Deus. Deus te abençoe e tenha um dia surpreendente, em nome de Jesus.